Boa tarde a todos. Nós vamos contar aqui, evidentemente por conta do tempo, de uma forma bem breve, bem rápida, sobre um caso de identificação de espíritos. Só esse tema, a identificação de espíritos, seria o suficiente para a gente criar um evento como esse, quase. Especialmente pelo grande desconhecimento e pela grande confusão que ainda existe. E mesmo dentro do próprio ambiente espírita, do que seja de fato o espiritismo e como nós podemos nos relacionar com os espíritos. Então aqui é apenas mostrar um caso, apontar algo que naturalmente, se alguém se interessar, para a gente bater um papo, tem um post ali na hora do nosso café, a gente pode com muito prazer conversar um pouco mais a respeito. Esse trabalho foi realizado evidentemente dentro de um centro espírita, como tantos outros, como os milhares de centros espíritas que existem, em particular no Instituto de Estudos Espíritas Luiz Ferreira de Mello, localizado na cidade de Campinas. Por favor, primeiro ponto, a identificação dos espíritos. O que é de fato isso? Nós poderíamos apresentar aqui várias teses, várias ideias, várias perspectivas diferentes, mas em última instância é um processo bem simples, é um conceito bem simples. É você conseguir relacionar aquilo que efetivamente nós conseguimos captar do mundo espiritual, ao pensamento dos espíritos. Esse é o ponto de partida para qualquer trabalho envolvendo ciência e pesquisa espírita. Caberia aqui um parênteses muito interessante para a gente falar de fenômenos físicos, por exemplo, mas como eles estão também e sobretudo sujeitos à vontade dos espíritos, então a gente pode colocar tudo isso dentro de um balaio só, usando um ditado popular. Mas se você conseguir, então, relacionar o que pensa um espírito, seja através da sua fala, seja através da sua escrita, e ainda cabe uma outra observação. A rigor, a gente nem pode dizer o que pensa, o que fala ou o que escreve o espírito, porque o fenômeno da mediunidade em si, ele é um fenômeno coletivo. A rigor, nós não podemos falar que nós conversamos com os espíritos. Nós ali estamos captando ou estamos tendo contato com as ideias de um médium que está, por sua vez, dialogando, interpretando as ideias de um espírito. A rigor, nós estamos ali, então, tratando com um conjunto, espírito, médium. Só isso também aqui a gente poderia parar e conversar a respeito disso. Mas o fato que nós temos comunicações, essas sim que nós podemos classificar de forma tranquila como mediúnicas, em maior ou menor grau. Quando nós temos a possibilidade de relacionar essas comunicações com uma identidade, com um nome, esse é o processo que nós chamamos aqui de identificação dos espíritos. Agora, os espíritos, por sua vez, nós poderíamos classificá-los em 3 grandes grupos. Espíritos que são absolutamente desconhecidos por nós, e aí o nome só tem uma função, de facilitar o processo de comunicação, de entendimento entre nós mesmos. Olha, determinado espírito se apresenta como tal, até para facilitar o nosso dia a dia, um processo de evocação, por exemplo, um nome, aliás, a cultura humana é isso, um nome, de fato, é apenas um nome, é apenas um referencial, para a gente se comunicar, se trocar ideias, conviver de uma forma mais tranquila. Agora, há casos que os espíritos, enquanto encarnados, pelo menos aqueles nomes que eles nos dão, enquanto encarnados, possuem registros históricos, como, por exemplo, livros publicados. Aí, esse processo de identificação, ele vai para outro patamar. Nós podemos comparar aquilo que hoje nós colhemos por meio da mediunidade com aquilo que a própria cultura humana registra da passagem desse ser, desse espírito, enquanto encarnado. E em uma última situação, se assemelha a um caso particular desses registros históricos, mas tem uma força muito maior mesmo, que são os casos de espíritos familiares.
Irmãos, pais, amigos, vizinhos, pessoas do nosso círculo íntimo. Esse sim, além das informações, vou dizer um termo que não cai bem, talvez, dentro do processo mediúnico, mas apenas uma referência. Além das informações objetivas que nós podemos colher dos espíritos, sobretudo os envolvidos podem colher uma infinidade de outras informações. Não por meio da fala da escrita, mas por meio de percepções, sentimentos, detalhes que quem não vive o dia a dia de um processo mediúnico, de um ambiente espírita, isso está realmente absolutamente descartado. É impossível quase nós falarmos sobre isso aqui, sobre a riqueza que esse processo de comunicação entre pessoas e espíritos pode fornecer para o bom observador. Um exemplo prático de um processo de identificação está materializado, se a gente pode dizer assim, está aglutinado numa obra que nós tivemos o prazer e a honra também de participar. É um livro Confrontando a Razão. Se alguém tiver interesse, até nós temos um exemplar para mostrar, para trocar algumas ideias. Mas qual que é a história desse livro? Em determinado momento, nós fomos contactados pelo editor, o Orson, aqui da cidade de Matão, com a seguinte proposta: olha, nós temos um texto mediúnico aqui de um médium que inclusive é desconhecido lá do nosso grupo de Campinas, até hoje não o conheço pessoalmente, mas a gente gostaria que vocês fizessem um trabalho semelhante de análise dos textos mediúnicos, que foi feito com uma outra obra, essa sim lançada lá pelo nosso instituto, que nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui ontem, e que tem um pôster também ali no Coffee Break. Enfim, um processo bem simples, um processo nada original, porque Kardec já fazia isso, fazia muito bem, de análise de comunicações mediúnicas. Desde o primeiro momento, detalhe, o que essa obra tem que chama a atenção, pelo menos chama a nossa atenção, que ela é assinada por um espírito, até ao contrário da nossa própria obra, que era um espírito desconhecido, sem registros históricos, o espírito silvestre. Essa carregava por si só um nome de peso para nós espíritas, pelo menos, e também para a cultura humana, para a sociedade em geral, lá na cidade de Matão, pelo menos, que é a Caibar Chuta. Desde o primeiro momento que essa obra chegou em nossas mãos, foi um consenso de imediato ver aquela ideia: bom, essa é uma oportunidade muito boa de nós aplicarmos aquilo que Kardec e muitos outros espíritas fizeram, fazem e vão continuar fazendo. Evocações, diálogos, troca de ideias com os espíritos. Olha, o Caibar escreveu esse livro aqui. Seria uma ótima oportunidade, então, após esse término de conjunto, o término do trabalho em conjunto, de análise, de colocar algumas opiniões, então vamos chamar o autor, propriamente dito, o autor espiritual Caibar, a fim de que nós pudéssemos ter um bate-papo, ter uma troca de ideias em torno da obra no seu formato final. E foi exatamente isso que nós fizemos. Esse livro, cada capítulo, então, são textos mediúnicos de um outro médium. Ao final de capítulo, nós apresentamos ali alguns apontamentos, algumas análises que apareceram, que a gente está simplesmente esmiuçando. Não necessariamente, às vezes a gente simplesmente dá uma opinião, uma contra-opinião, uma opinião contrária. Enfim, é um trabalho de parceria entre nós e os espíritos. E ao final do livro, nós colocamos na íntegra, e a gente ficou muito satisfeito, que nós, então, fizemos... A palavra evocação às vezes assusta nós espíritos, parece uma coisa literalmente de outro mundo, né? Do mundo invisível, mas um convite então para que um determinado espírito de nome Caibar se apresentasse e desse então a sua opinião. É um processo muito bem descrito, se alguém se interessar mais por ele, o Livro dos Médiuns é um verdadeiro manual de como fazer isso de uma forma séria, responsável e sobretudo produtiva. Vamos ali. Perdão, faltou isso. O médium é o Alaor Borges. Isso. O espírito é Caibar Chuta, e esse que está aqui na frente, o Demerval, colaborou aí com as análises. Aqui é um trecho, então, da conversa que nós tivemos com um espírito
que se apresentou com o nome de Caibar Schutel. A gente toma esse cuidado de colocar para que cada um realmente possa analisar e tirar suas próprias conclusões. Bem, foi um bate-papo longo e eu estava dizendo agora há pouco, e foi uma felicidade de quando nós colocamos essa ideia para a editora, eles diziam, olha, a gente gostaria de colocar essa evocação no final aqui, mas fica a critério de vocês. O livro não era nosso. E foi, então, muito bem recebido, e lá no final, então, encontra-se na íntegra essa evocação, esse diálogo com esse espírito. Esse trecho aqui, a gente escolhi ele para mostrar um pouco de como ele, espírito, tratou essa situação, de como ele, espírito, tratou essa obra. Claro, tem muito mais coisa aqui, apenas uma ideia, um referencial aqui. Então, aqui é o espírito evocado, que, novamente, se apresentou com o nome de Caibar. Posso dizer que existem muitos outros irmãos que oferecem sua contribuição através da psicografia, subscrevendo ao final o nome de Caibar de Souza Schutel. Mas nada disso tira o mérito dos trabalhos realizados, do envolvimento e da dedicação desses irmãos. Aqui, ele espontaneamente apresentou uma ideia que, inclusive, nós espíritos conhecemos bastante. Olha, será que é o espírito? Será que não é o espírito? E essa discussão toda. Ele apresentou aqui um ponto que Kardec, já na introdução de um livro dos espíritos, por isso que quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, a introdução do livro dos espíritos dá boas ideias, aqui, bons caminhos a serem seguidos. Ele apresentou, então, o seguinte conceito. Assim como no nosso dia a dia, assim como agora aqui, se não fosse eu que estivesse aqui, o Carlos que está filmando no fundo, ou a Leda, poderiam falar naturalmente desse assunto, de um jeito diferente, abordando pontos diferentes, mas a essência seria a mesma, porque, como eu disse, nós estamos, acima de tudo, representando aqui uma instituição, um trabalho coletivo. Pouco importa se é o Demerval, se é o Carlos ou qualquer outra pessoa. A mensagem, a essência, que essa sim merece a nossa preocupação. Então, ele está resgatando aqui um conceito bastante difundido nas obras de Kardec. E ele também, espontaneamente, levanta a seguinte ideia, a seguinte pergunta: seria esse espírito que se apresenta hoje diante de vós o mesmo que palmilhava a terra usando um corpo e um nome de Caibar de Souza Schutel? Sim, sou eu, porque eu fui diretamente evocado. Porém, quando se trata de determinar os trabalhos a serem desenvolvidos, criamos grupos que trabalham incessantemente para que se fixem determinadas ideias na humanidade. Os nomes são dados como referências para que as próprias ideias tenham uma maior apreciação. Por si só, aqui a gente pode dizer que o Espírito leu, entendeu e aplica as ideias espíritas de verdade. Especialmente no que diz respeito aqui à preocupação novamente da mensagem. Agora, o que chama atenção aqui é a posição dele com respeito à evocação. Eu vou usar aqui as palavras de Kardec. Se nós convidamos, evocamos, chamamos o Espírito pelo nome, ele se apresenta com conteúdo moral, porque, novamente, é isso que nós efetivamente conseguimos colher do mundo espiritual, o que pensa o Espírito. Se ele se apresenta, há uma relação direta, no mesmo nível, entre aquele nome que nós chamamos e o pensamento do Espírito. Olha, o ônus da prova deixa de ser de quem está evocando e cabe para aqueles que duvidam. No seguinte sentido, o Espírito pensa, fala, age como? Há um outro processo mais objetivo de prova? Não, porque nós estamos tratando do mundo invisível. O mundo invisível, de fato, é invisível. Agora, do ponto de vista psicológico, o processo de identificação, de fato, ocorreu. Uma hora eu vou acertar. Então, por fim, conclusões. A identificação de espíritos é sempre de natureza psicológica e não material. Nós não vemos, nós não falamos, nós não nos relacionamos diretamente com os espíritos. Não no nível que nós estamos tratando aqui, pelo menos. Tem uma possibilidade ao alcance de todos. Esse é um ponto muito importante. Nós acabamos de apresentar isso na exposição lá em cima. O processo ou melhor, tudo que envolve o espiritismo necessariamente passa pelo processo de comunicação entre pessoas. O corpo biológico não confere nem mais nem menos à criatura humana. Essa é a base do conhecimento espírita.
E no presente caso, no caso específico, o espírito comunicante demonstrou conhecimentos coerentes com o espírito evocado. Então, se era efetivamente ali o Caibal, não, deixa ele ter importância. A opinião dele, ele demonstrou que sim, mas do ponto de vista dos objetivos desse trabalho, nós estamos completamente satisfeitos. E por isso, então, a nossa opinião de ser publicado, ele se encontra, então, publicado na forma do livro. Gostaria, então, de agradecer a atenção de todos. E eu acho que nós temos um tempinho aqui para um bate-papo. Demerval, você tem um histórico da manifestação do espírito Cairbar desde que ele desencarnou? Assim, você procurou saber se ele fez comunicação em outros lugares, se está fazendo ainda com outros médios? Você tem uma... O que nós... Acho que isso aqui está funcionando mesmo. Existem muitos livros, muitos mesmo editados que são atribuídos a esse espírito. Agora, daí... Para responder essa pergunta, é impossível. Olha, será que esse espírito se manifesta? Olha, nós temos vários nomes atribuídos a ele. Nós caímos justamente numa limitação natural do processo mediúnico. É de verdade ele? Tem como pedir o RG na hora da comunicação mediúnica? Não tem. Agora, talvez a pergunta, dentro dos objetivos aqui, seja o seguinte: existem muitas manifestações onde o conteúdo apresentado é coerente com esse nome que está por detrás? Aí sim, existe em muitos outros lugares. E o Espírito, por si só, pelo menos fez referências a isso. Olha, isso pode ser que não seja aquela pessoa em si, mas você tem muitos conteúdos coerentes. Então, acho que a pergunta seria mais nesse sentido. No nosso próprio grupo, nós temos também outros registros, em outros momentos, desse mesmo nome.